nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o evangelho só do amor. E assim seremos o seu evangelho. E assim seremos o seu evangelho. Vibrem pro Pai e pra Mãe, um lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial, vibrem por Pai e pra Mãe, vibrem pro ar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu evangelho. Graças a Deus. Uma boa noite a você que está se ligando em nossos canais, em nossa página aqui no Facebook ou no YouTube. Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, queridas irmãs, caros internautas.
que a paz e o amor do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja no coração de cada um. Estamos nos preparando para mais um encontro com a luz, com os ensinamentos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E também aproveitando o ambiente que criamos com a nossa oração, com a nossa mentalização, com o exercício da nossa fé. Estamos dando condições aos amigos espirituais, nossos mentores, as falanges trabalhadoras da seara de Jesus, que eles possam vir em nosso auxílio, porque nós estamos nos conectando mentalmente com o nosso sentimento e confirmando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: tudo que ligardes da terra aos céus, será também ligado dos céus à terra. E assim, neste sentimento de confiança, sentindo a presença desses amigos, desses anjos guardiães, estamos iniciando o nosso culto do Evangelho no lar e no coração. Nós lembramos que você pode deixar uma vasilha com água, uma jarra, um copo, para que possamos também, através da magnetização dessa água, a fluidificação que a espiritualidade maior realiza, trazer o medicamento espiritual que nós necessitamos, individualmente, conforme seja as nossas necessidades. Além desse campo magnético, dessa energia que nós criamos com a nossa confiança na providência divina. E então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos elevar nossos pensamentos, fazer uma prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos por mais um encontro de luz, onde receberemos as lições que são para nós o alimento espiritual, a sustentação da nossa fé, da nossa coragem, da nossa perseverança no bem e nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, estamos felizes, estamos confiantes pela Tua presença, pelo Teu amparo, pelo concurso desses missionários da Tua seara. Aqui estamos nos preparando, Senhor, abrindo nossos corações, nossos pensamentos, para recebermos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, através desses vanguardeiros da Boa Nova, esses espíritos de luz que nos trazem
o desenvolvimento das lições do teu Evangelho, esclarecendo, mostrando para nós, conforme a nossa necessidade, o significado de tuas palavras. Senhor, agradecemos esta oportunidade. Agradecemos a presença desses amigos espirituais, te pedindo bênçãos e luz para todos nós, encarnados, desencarnados, onde nós nos encontrarmos agora, em nosso lar, em nosso ambiente de trabalho, ou mesmo na via pública. Te pedimos, Senhor, ilumina o nosso pensamento, o nosso sentimento, que nós possamos estar receptivos a essas orientações espirituais. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Vamos dar sequência na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que tem como título A Fé que Transporta Montanhas. Hoje iniciaremos subtítulo Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa e não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que ela gerou. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável, já que é a fé que dá a esperança de vermos a realização das promessas do Senhor. Então, se vocês não tiverem fé, o que esperarão? Já que é a fé que dá o amor, então, se não tiverem fé, que reconhecimento vocês terão? E, por consequente, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. Ela é a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se uma mínima dúvida vier a abalá-la, que será do edifício que vocês construírem sobre ela? Portanto, levantem esse edifício sobre a fundação inabalável. Que a sua fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não encara o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Fé sincera
e empolgante, ela é contagiosa. Ela se comunica com aqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la, e encontra palavras persuasivas que vão até a alma, enquanto a fé aparente não tem mais do que palavras sonoras que causam frieza e indiferença. Preguem pelo exemplo da sua própria fé, para transmiti-la aos homens. Preguem pelo exemplo de suas próprias obras, para demonstrarem a eles o mérito da fé. Preguem pela própria esperança inabalável, para fazer com que eles vejam a confiança que os fortifica e os põe a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, tenham a fé em tudo aquilo que ela contém de belo e de bom, na sua pureza e na sua racionalidade. Não admitam a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas saibam por que vocês o amam. Creiam nas suas promessas, mas saibam por que acreditais nessas promessas. Sigam os nossos conselhos, mas se conscientizem do propósito que lhes mostramos e dos meios que lhes trazemos para alcançá-los. Creiam e esperem, sem jamais fraquejar. Os milagres são obras da fé. Mensagem de José, espírito protetor, na cidade de Bordeaux, em 1862. Esta mensagem movimenta muito a nossa confiança, primeiramente em Deus, porque sem Deus nós nada conseguiremos ou nada conseguimos. E depois nós temos que ter confiança em nossa capacidade. São dois pontos em que a nossa fé precisa ser trabalhada. Nós sabermos que somos capazes, que Deus tem um propósito na nossa vida. E sempre quando acontece um obstáculo, um desafio, nós temos ao nosso alcance todos os recursos, todas as potencialidades que nós precisamos e que nós somos capazes de exercitar para superarmos, para vencermos aquela provação, aquela dificuldade. E então, essas palavras desse Espírito José nos traz grande fortalecimento para este sentimento de fé que às vezes nós deixamos um pouco de lado. Muitas vezes nós levamos a nossa vida,
a nossa forma de viver muito de uma forma automática, de uma forma mecanizada pelo hábito, pela rotina. E nem sempre nós paramos para refletir no exercício que precisamos fazer das potências da alma. Aquilo que nós trazemos em nosso mundo interior e que são germens da perfeição que nós herdamos do nosso Pai. Somos filhos de Deus. Todo filho herda do Pai o seu DNA, a sua genética. A genética que nós compreendemos no aspecto da vida material é uma semelhança. É só um ponto que nós poderemos formar uma ideia das potencialidades que nós trazemos no DNA divino que foi depositado quando Deus nos criou. Simples e ignorantes, mas com todos os germens, todas as sementes da perfeição. E então, Deus nos concede as oportunidades, as inúmeras oportunidades de nós exercitarmos em cada atividade do nosso dia a dia esses dons, essas dádivas que estão lá, em estado latente, esperando o impulso da nossa vontade. E então, para que o exercício da fé esteja ativa, como o Espírito José está nos dizendo, a fé não pode adormecer-se, ela tem que ser ativa. E para que ela então se mantenha na atividade constante, a nossa vontade tem que estar impulsionando essas potências que estão no nosso mundo íntimo. O nosso pensamento, o nosso raciocínio, a compreensão de tudo aquilo que nós já adquirimos como experiência, o que nós estamos projetando para a nossa vida, em tudo que nós vamos movimentar a nossa vontade, a nossa atitude, a nossa postura diante das circunstâncias, diante dos quadros que nos surpreendem, a nossa fé precisa estar ativa. Mas uma fé raciocinada, uma fé que tem uma lucidez da compreensão de que aquela situação é uma grande oportunidade para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso aprimoramento em nossos conhecimentos, em nossa evolução. E então, não é somente quando somos surpreendidos pelas provações, pelas tribulações. Não é somente nesse sentido. Mas esses momentos, nas tribulações, nas dores, nas dificuldades, são os momentos onde nós mais
mostramos a nossa perseverança e a nossa confiança nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E a confiança que nós temos na providência divina, que tudo nos concede para o nosso crescimento, não é? Para a nossa evolução. E então, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos refletir sempre o que nós estamos fazendo. Vamos interiorizar esse questionamento. O que eu estou fazendo com todas as dádivas, com todas as oportunidades que Deus coloca à minha frente, em cada dia, em cada momento? Será que eu estou aproveitando bem essa passagem aqui na experiência física, nesta reencarnação? Nós fomos despertados pela luz, pelo amor, pela sabedoria do nosso Mestre, Senhor Jesus. E temos esse Consolador prometido fazendo projeção das estradas que nós poderemos percorrer, conforme a nossa atitude, conforme a nossa determinação. E por isso ele está dizendo aí, o Espírito José: amem a Deus, mas sabendo por que vocês o amam. Olha que simplicidade de palavras. Como que nós vamos entender esse amor com que nós temos para com Deus? Quantas vezes nós já paramos para refletir nesse sentimento de filhos para com o nosso Pai? Porque nas nossas orações cotidianas, ao nos deitar, ao nos levantar, nós muitas vezes colocamos a nossa oração de uma forma rotineira. Mas o sentimento que nós precisamos de elevar, junto com esse pensamento, com as palavras que nós estamos direcionando ao Pai. Não é? E então, por que nós amamos a Deus? Qual é a nossa concepção desse Pai amoroso e que sabe tudo o que nós precisamos, mas espera que nós façamos a nossa parte, né? E então ele diz: creiam nas promessas que o Pai nos fez. O Evangelho de Jesus é um código divino, cheio de revelações e de promessas para a nossa vida de espíritos imortais, para a nossa vida eterna. O que significa que nós, mesmo encarnados, estamos intensamente impregnados desta vida eterna, porque nós tivemos o início, somos imortais e vamos continuar vivendo pela eternidade. É assim? E então nós temos que aprender a ter uma visão mais ampla, não somente restrita nas coisas do plano físico. Tenha um objetivo em tudo que nós vivenciamos, não é? E ele continua: sigam nossos conselhos, quer dizer, essas orientações que eles nos trazem, mas conscientizados, entendendo o propósito, né? Sabendo que o objetivo maior é a pátria espiritual.
E então, esse é o objetivo que nós deveremos alcançar. Projetar todos os valores para a nossa vivência de espírito imortal. E vamos imaginar, hoje estamos ligados a um corpo físico, mas não temos nós condições de nos sentir já essa vida espiritual vibrante, enobrecida e radiante, só porque nós estamos encarnados? Muito pelo contrário. Temos grandes oportunidades de trazer uma dinâmica na nossa vida em que possamos irradiar essas potencialidades. Ele diz aí, os milagres são obras da fé. Jesus nos fala no seu Evangelho, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. E então essa luz está na ação da nossa fé, da nossa confiança. Não é assim? Maravilhosa essa reflexão desse espírito protetor, meus irmãos. E, como sempre nós gostamos de ressaltar, voltemos a essa leitura em momento oportuno para ver qual é a condição nossa em detalhes, porque tem muitas frases aí que estão fazendo luz, lampejos para nos despertar naquela área que nós precisamos iniciar uma atitude, uma ação em nossas vidas, não é? E então agora nós vamos à segunda lição, que é o livro Segue-me. Livro Segue-me, do nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Título da lição: Teus encargos. Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Comentário de Emmanuel. Cada qual de nós, conforme as leis que nos regem, se encontra hoje no lugar certo, com as criaturas adequadas e nas circunstâncias justas, necessárias ao trabalho que nos compete efetuar, na pauta de nosso próprio merecimento. Observa os encargos que te honorificam a existência como sendo, desse modo, atividades de alta significação em teu benefício, porquanto se erigem todos eles em tope de realização a que, por enquanto, te podes consagrar. Seja em casa ou na oficina, nos grupos de serviço ou na tela social, és uma peça consciente na estrutura da vida, desfrutando a possibilidade de criar, agir, colaborar e fazer na elevação da própria vida.
Sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial. Exortou-nos Jesus. Pensemos nisso, melhorando-nos sempre. Sem dúvida que outros conseguem substituir-te no trabalho a que te entrosas. No entanto, em se tratando de ti, é justo recorde que Deus nos fez, a todos, espíritos imortais, com o dever de aprimorar-nos até que venhamos a identificar-nos inteiramente com o seu infinito amor, conservando embora em todo o tempo e em qualquer parte a prerrogativa de seres inconfundíveis da criação. Teus encargos, tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Realmente, nós, os espíritos em evolução nas vias terrestres, estamos ainda muito distante da angelitude. Entretanto, cada um de nós, onde estiver, poderá desde agora começar a ser bom. Essas palavras de Emmanuel parece que estão complementando a lição anterior. Como sempre, parece que tem uma conexão, né, de raciocínio. Mas nós estamos percebendo a vivacidade das palavras que nós aprendemos em toda a boa nova de Jesus, em todo o código que o Evangelho de nosso Senhor nos traz. E então, quando paramos para refletir nessas palavras, ser perfeito como nosso Pai Celestial, o que Jesus quis dizer, né? Emmanuel está nos mostrando que nós estamos em momento, em lugar e em circunstância de acordo com o trabalho que nós somos capazes, aquilo que está ao nosso alcance e pelo nosso próprio merecimento. Olha que maravilha de raciocínio. Olha que simplicidade para nós entendermos. Então, nós temos que observar o que estamos fazendo desses encargos. E nós paramos, então, para fazer um discernimento. Temos os nossos compromissos profissionais, onde nós nos filiamos a determinada empresa para desempenhar alguma tarefa e com o objetivo de adquirir fundos financeiros para a nossa manutenção. Isso no aspecto da existência física. Mas esses encargos do qual Emmanuel está se referindo é muito mais abrangente do que as atitudes corriqueiras do dia a dia, do nosso trabalho, não é? E então ele diz aí que esses encargos honorificam a existência,
Somos uma peça, somos uma engrenagem na civilização, no meio onde a providência divina nos colocou. E é aí que nós vamos deixar as nossas marcas, nós vamos deixar a nossa impressão, nós vamos deixar a nossa identificação, né? E então, em tudo que nós fazemos, fica impregnado as marcas da nossa personalidade, da nossa forma de agir, né? E então nós lembramos as palavras de Paulo, o apóstolo. Em tudo dai graças, né? Fazei todas as coisas como se fossem para o Senhor. Olha que simplicidade para nós entender. Nós estamos envolvidos numa obra divina, sem nós imaginarmos a extensão da importância de cada um de nós, de cada ser movimentando naquele ambiente em que foi colocado, no seu ciclo de ação. E então, quando nós oferecemos o melhor de nós, estamos fazendo com que esses encargos sejam honorificados pelas dádivas sublimes que vêm do alto, não é? E aqui nós lembramos uma frase do nosso querido Chico Xavier, numa oração em que ele pede a Jesus desempenhar os nossos compromissos, dando o melhor de nós na execução desse dever. Mas além da execução desse dever, melhor dizendo, oferecer o melhor de nós, além da execução do próprio dever. Olha aí, nós oferecer o melhor de nós. O dever é aquele compromisso que nós temos com a família, com a sociedade, com o nosso trabalho. Mas nós oferecer o melhor de nós além da execução do próprio dever. E então estaremos nesta sintonia com a perfeição que nós somos sujeitos, nós somos suscetíveis de alcançar. Sede perfeitos, como perfeito é nosso Pai Celestial. Emmanuel dizendo para nós, Jesus nos exorta a ser o melhor, dar o melhor de nós. E então, nós temos que ter esse bom senso de oferecer o melhor, o que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus, de uma forma simples, coerente, consciente, lúcida, e sem a pretensão de sermos maiores do que os nossos irmãos, sem a pretensão de sermos superiores aos outros, dentro da nossa normalidade de espírito em evolução, porque nós vamos ainda alcançar outros conhecimentos que por enquanto nós ainda não percebemos. É assim? E todos nós vamos passar por essas experiências para adquirirmos mais conhecimento. Então, por isso Emmanuel está dizendo aí, teus encargos
tuas possibilidades de acesso a planos superiores. Ô, gente, que maravilha, né? Eu gosto sempre de agradecer a esses benfeitores. Nós sempre estamos estudando mensagens de Emmanuel, trazidas através da mediunidade de Chico, que é onde nós temos mais contato diariamente. Mas são inúmeros os benfeitores que nos ajudam com essas mensagens, não é? Com essas frases, com o pensamento que às vezes chega até nós de todas as formas, através das mídias, através de um amigo, de uma pessoa conhecida, de uma afeição, de um familiar. Sempre chega uma mensagem onde a espiritualidade maior está utilizando aqueles recursos para acender uma luz no nosso mundo íntimo. E então nós temos que ser gratos, agradecidos o tempo todo a esses que, sem nós percebermos, estão trazendo inspirações, orientações, nos incentivando, nos fortalecendo nessa caminhada de evolução, de aprendizado, não é? Maravilha de lição, gente. Nós então deixamos aí essas reflexões e esperando que nas meditações que foram despertas em nossas mentes, nós possamos prosseguir individualmente em momento oportuno para descobrirmos quantas riquezas nós trazemos, né? E então, queridos irmãos, agora nós vamos para as nossas vibrações, a nossa oração por aqueles que estão carentes, que estão necessitados, ou por nós mesmos. Quantas dificuldades nós estamos atravessando. Nos momentos de transição planetária, todos nós estamos sendo atingidos de alguma forma por alguma situação. E existem irmãos que estão muito carentes, porque não conhecem ainda a luz do Evangelho de Nosso Senhor, ou não aprendeu a tirar proveito dessas mensagens, que são o alimento para as nossas almas. E os espíritos protetores sempre estão lá, em qualquer lugar, nos hospitais, em seus lares, onde estiver uma dor, onde estiver uma pessoa necessitada de amparo, sempre existe um espírito de luz ali procurando levar os recursos. E a nossa vibração, o nosso pensamento, o nosso sentimento fraterno é uma energia, um magnetismo, é uma força que dá condições a esses espíritos realizarem o trabalho que precisam. E então vamos aproveitar agora, na companhia dessas falanges, pelo ambiente que nós criamos no culto do Evangelho, na certeza de que eles conhecem as nossas necessidades. Eles conhecem as nossas fragilidades, as nossas decepções, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade de ir além. Os espíritos de luz conhecem. Jesus sabe. Deus o sabe. E então vamos confiar. Vamos ter essa certeza de que
nós fazendo o possível, Deus realiza aquilo que nós imaginamos impossível. Confiemos nessas falanges, nesses missionários da luz, mentalizando o divino amigo, médico das almas, esperança e luz da humanidade, Senhor Jesus. Divino amigo, nosso sentimento de alegria, nosso conforto pela tua presença, pela assistência dos teus missionários. Queremos agradecer. Queremos, Senhor, aproveitar essas energias, esses fluidos transformadores que a tua misericórdia nos envolve. Permita, Senhor, que nossos pensamentos e sentimentos possam se tornar como espelhos, refletindo essas energias, refletindo para os necessitados. A parcela de renovação que os bons espíritos trabalham, direcionam em teu nome. Que eles possam estar receptivos, Senhor, a esse tratamento espiritual. Que o teu magnetismo possa envolvê-los, ajudando a renovar as forças, renovar a esperança, a fé, a confiança na providência divina, seja qual for a situação desses irmãos, nos hospitais, lutando pela sobrevivência, ou se preparando para o retorno à pátria espiritual. Cada um no seu momento. Aqueles que estão nas clínicas de tratamento psiquiátrico, nos hospícios, nos manicômios. Divino amigo, ilumina e abençoa esses irmãos, ilumina as equipes de médicos, de enfermeiros. Ilumina, Senhor, os familiares, aqueles que convivem com esses irmãos. Te pedimos, Senhor, pelas casas de repouso, pelos asilos, pelos orfanatos e creches.
Pedimos pelas escolas, presídios, penitenciárias, cadeias. Pedimos a tua luz, a tua proteção, o amparo a esses irmãos sofredores. Senhor, que as energias do amor e da paz possam estar impregnadas em cada um desses ambientes. Direcionamos agora, Senhor, nosso pensamento e o nosso sentimento para a nossa pátria, para o coração do mundo, onde irá ser trabalhado os valores, onde se irradiará a luz para todas as nações. Mas te pedimos, nos ajude nesses momentos de turbulência. Nos dê a sabedoria, o discernimento, a confiança na nossa capacidade. Fortalece, Senhor Jesus, a nossa fé nos poderes do nosso Criador, lembrando tuas palavras na oração dominical. Senhor, tua vontade será feita na terra, assim como é feita nos céus. Divino amigo, estas palavras nos enchem de coragem, renovam a nossa fé. E por isso, queremos que a nossa família brasileira esteja fortalecida por esse magnetismo transformador. E que as nações do mundo, especialmente essas que estão em conflitos, que eles recebam as energias do bem, do amor, da justiça e da paz, que será a consequência da justiça que é feita segundo a vontade do Pai e não segundo a vontade dos homens. Divino amigo, ensina-nos a buscar essa paz, que a sabedoria que encontramos no teu Evangelho sustente os teus missionários, os teus representantes, que esta sabedoria possa estar irradiante, vibrante, contagiante em todos os corações de boa vontade. E mais uma vez, lembramos as palavras das Escrituras, quando da tua vinda aqui entre a humanidade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todos de boa vontade. Senhor, finalizando nossas vibrações,
nossas orações. Te pedimos pelas nossas famílias, nossos entes amados, que eles também sejam beneficiados com a tua luz, com a tua bênção, com o teu amparo. Obrigado, Senhor Jesus, que a tua paz permaneça em todos os corações. Assim seja, graças a Deus, e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, amigos internautas, finalizamos assim mais um culto do Evangelho no Lar. Com muita gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e gratidão também a vocês que nos acompanharam. Que possamos permanecer firmes com essa fé que nós aprendemos na doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, confiantes na vitória do bem, na vitória do amor, na verdade que vai dissipar todas as trevas da humanidade. Lembrando que amanhã nós teremos o Evangelho Redivivo. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Gratidão. Fiquem com Deus.